Olá, eu sou o Liboni e eu sou o Diletante Profissional. Hoje eu quero falar sobre um quadrinho, na verdade é uma coletânea de tiras publicada pela Quadrinhos na CIA, que é o Manual do Minotauro do Laerte. O Manual do Minotauro é um livro fantástico, gigante, vocês estão vendo aí no vídeo como é um livro grande. Ele tem 400 e quase 420 páginas, formato A4, e reúne um trabalho vasto do Laerte. São mais de 1.500 tiras que foram publicadas entre 2004 e 2015 na Folha de São Paulo, na tira que ele chama de Piratas do Tietê, que é uma das tiras mais antigas ali em atividade na Folha. Esse, esse conjunto marca uma mudança grande na carreira da Laerte, que é o momento que ela deixa de fazer o humor puro e simples, que ela deixa de fazer aquele trabalho com os personagens característicos, que ela deixa de fazer, deixa de ser a máquina de piadas, porque Laerte era conhecida como a máquina de piadas. Você tinha assim, toda tira tinha aquela formulinha de entre o personagem, ele faz alguma coisa e chega uma gag, né? Que se fala uma piada. E teve épocas que Laerte publicava assim quantidades imensas de tiras. Você tinha dentro do caderno classificado aos domingos, sei lá, 4, 5 tiras fantásticas. Inclusive a Devir tem uma coletânea dos classificados. É meio difícil de achar, deve estar fora de catálogo, mas é uma coletânea fantástica, assim, eram piadas sensacionais. Mas em um dado momento acontece ali uma fatalidade. Nunca é só uma coisa, né? Mas são uma série de eventos. Um filho da Laerte morre. A Laerte tira algum tempo, eu acho que foram 1 ou 2 anos, que ela fica republicando as tiras antigas na Folha. Ela faz uma curadoria ali das melhores tiras que ela tinha, vai publicando e vai trazendo de volta aquelas piadas até o momento em que ela decide fazer esse material mais experimental, decide voltar dessa forma diferente, reinventada e única, que não tinha basicamente nada a ver com com o que ela fazia antes, salvo o desenho, né, que o desenho da Laerte sempre foi uma coisa de destaque, assim, espetacular. Talvez ali na página de quadrinhos da Folha, o desenho da Laerte sempre foi o mais bonito de todos. Eu gosto muito do desenho da Angeli também, que agora está, entre aspas, aposentado, mas o desenho da Laerte tem uma estrutura e tem uma formação acadêmica que permite uma liberdade muito maior para a artista. Esse material ele é impressionante, ele é único, ele é genial, assim. Outro dia eu estava participando de um podcast, o Pode Debater, e o Adilson Terrível falou um negócio que é verdade sobre esse material. Que cada tira aqui, ela é uma ideia para uma HQ inteira, para uma graphic novel inteira. E a Laerte vem e coloca essa ideia, coloca o essencial dessa ideia e tá ali e é isso. Mostrou e vamos para o próximo, mostrou e vamos para o próximo. Ao mesmo tempo que você vê que é uma experimentação de desenho, é uma experimentação de linguagem, é uma experimentação de cor, é uma experimentação de arte. Às vezes não tem sentido nenhum, às vezes não tem intenção de ter sentido, às vezes é caótico, meio, vamos dizer assim, expressionista, mas todas as tiras são fantásticas, é interessante. Tem um lance muito, muito, muito interessante que essas tiras são de 2004 a 2015 e muitas delas elas são quase proféticas, assim. Elas falam desses 2 anos aí terríveis que a gente está passando
meio sem saber, né? Meio é quase uma adivinhação. Então, ou o Brasil é muito, o Brasil e o ser humano é muito repetitivo e muito previsível, ou Laerte, além de gênia, é um oráculo, porque tem algumas tiras que falam sobre o comportamento do conservador, o comportamento político, o comportamento social de uma forma que assim inacreditável que ela tenha tido essa visão tão antes e que se encaixe. Se você publicar aquela tira de, sei lá, 2007, hoje você vai falar, nossa, ela estava falando disso daqui, porque é muito, muito atual. Então, assim, é um livro fantástico, é uma coletânea fantástica, uma coletânea essencial. Foi muito bom que a Companhia das Letras trouxe esse livro. Eu espero que em breve junte mais 1.500 tiras e saia outro livro gigante desse, porque o material é muito bom e o material que a Laerte continua publicando na Folha continua sendo excepcional. Não tem personagens, tem alguns personagens que se repetem, mas não tanto, assim, o próprio Minotauro que dá o nome ao livro, que era o nome também do blog que a Laerte publicava, republicava as tiras que saíam no jornal. Tem algumas, o inefável sushi, que é um peixe que aparece várias vezes. Tem alguns personagens recorrentes, mas não o suficiente para a gente falar que são personagens. Tem algumas séries longas que se formam, que você lendo aqui no livro formam uma HQ. Por exemplo, a história do Santo Recalcitrante. Então tem algumas histórias longas assim que duraram semanas. Acho que o Santo Recalcitrante dura praticamente um mês a história dele, em publicações diárias. Mas no geral são assim experimentações curtas, rápidas e muito, muito interessantes. A arte varia muito no decorrer do livro, é muito experimental a arte e a arte explora o espaço da tira de uma forma impensável e sem igual, que é uma felicidade que a gente tem uma artista desse porte produzindo no Brasil algo tão fantástico num formato tão clássico e tão que você poderia dizer que está esgotado, mas que não, que tem ainda espaço para fazer muita coisa diferente, muita coisa interessante. Então é isso que eu queria dizer. Compre o Manual do Minotauro. É um livro fantástico, um livro que vale muito a pena e vale muito reencontrar essas tiras e reentender o trabalho da Laerte. Nessa nova fase, vamos assim dizer, nova não mais, porque já estamos aí quase 20 anos dessa nova fase, mas é isso aí, a fase diferente, a fase em que não é mais aquela tira tradicional de humor, que por si já era excelente, mas agora é excelente, genial e inovador. Então, até mais e obrigado.